Alfabetizando as emoções. Olá! Hoje eu vou trazer para vocês a importância da gente trabalhar as emoções, construir esse processo junto das crianças, dos adolescentes e até para nós mesmos, conhecer um pouco mais sobre cada emoção, cada sentimento, porque eu lembro que na minha época, na minha infância, pouco se falava sobre os sentimentos, a gente ouvia muito para de chorar, já vai passar, não precisa ter medo, que bobagem. Então as nossas emoções elas eram sempre diminuídas ou pouco interessantes para as pessoas adultas, e a gente vai se tornando adultos que também não olha muito para as emoções. E o que acontece? Quando a gente suprime essas emoções, quando a gente não toma consciência delas, quando a gente não é alfabetizado para olhar para elas, o que acontece? A gente desenvolve sintomas como ansiedade, como depressão, como medos, além daquilo que ele tem o propósito que é nos proteger. Então assim, a gente acaba trazendo várias questões de dificuldade de relacionamento. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de lidar com as nossas emoções e ouvir também a dos outros, né? Então, como é que eu trabalho isso dentro do consultório? Então, como eu estava falando no outro vídeo, esse ano eu estou querendo lançar, na verdade estou lançando, um projeto que são tratamentos direcionados, né? Encontros direcionados, onde eles são somados em 8 encontros. 2 encontros são com os pais, né? Um é os pais e a criança, para que a gente possa trabalhar juntos, e o último encontro de devolutiva, certo? No primeiro encontro a criança já entra comigo. Então, na proposta de alfabetizando as emoções, como é que eu trabalho, né? Primeiro eu gostaria de trazer para vocês que eu não tiro isso do nada, né? Cada atividade, cada processo desse que eu faço com as crianças, eles são embasados de forma científica. E para esse projeto eu uso esse livro, O Cérebro da Criança, né? Onde o autor ele fala muito sobre a neurociência, né, do cérebro da criança. Então ele traz a importância da gente construir, ele separa o cérebro de baixo e o cérebro de cima. O que isso quer dizer? O cérebro de baixo, ele é o nosso sistema límbico, ele é o sistema responsável pelas nossas emoções. E o cérebro de cima é o nosso córtex pré-frontal, responsável pelas nossas razões, a parte onde a gente é mais lógico, onde a gente consegue compreender melhor as coisas. Quando a gente é bebê, a gente é somente sistema límbico, porque neurologicamente o nosso cérebro ele ainda não está preparado, nosso lobo frontal ele não está preparado ainda para essa parte mais racional. Então, por isso que as crianças, quanto menor elas são, mais dificuldade elas têm de lidar com a razão, com aquilo que é, né, de mais cognitivo nesse sentido. Então, o que a gente faz aqui, né? A gente tenta construir essa escada entre a emoção e a razão. Então, assim, quando o bebê é pequenininho, o que ele faz? Ele chora porque ele tá com fome, ele chora porque ele tá com frio, ele chora porque ele tá com sede. Então a criança ela ainda não nomeia, né, as ações, os sentimentos, as sensações fisiológicas inclusive. Então à medida que ela vai crescendo, essa escada ela vai sendo construída, né? Então quando a gente vai, você tá com sede, você tá com fome, isso é vontade de ir no banheiro, então a gente vai construindo isso com a criança. E da mesma forma com as emoções. Me parece que você tá triste, me parece que você tá feliz, hoje eu tô feliz. Então quando a gente fala para a criança das nossas emoções e quando a gente nomeia as emoções para ela, a gente está construindo, a gente está alfabetizando ela dentro desse caminho e construindo esse diálogo, essa escada entre o andar de baixo, que é o nosso sistema límbico, e o andar de cima, que é o nosso córtex pré-frontal. Então, quando a gente vai trabalhando, quando a gente vai construindo essa escada, como é que a gente faz, né? Aqui no consultório, a primeira coisa que a gente gosta, que eu gosto de trabalhar com as crianças, que eu gosto de fazer, é nomear as emoções. É a gente compreender o que é cada emoção,
como ela se manifesta, né? O que é que me deixa feliz, o que é que me deixa triste, o que é que me deixa com raiva, porque a gente costuma apenas a validar a alegria. Parece que só a alegria ela é aceitável na nossa sociedade. Se eu fico com raiva, eu não posso, é feio. Se eu fico triste, não fique triste, vai passar. Né? Se eu tenho inveja, Deus me livre, coisa feia é ser invejoso. Né? Então, assim, medo, Deus me livre, você é uma pessoa medrosa. E não, cada emoção ela tem uma função. Então, aqui eu vou trabalhando com as crianças, tanto ela nomear essa emoção, identificar cada emoção, como entender qual é a função dela na nossa vida para nos proteger. E claro, como é que eu trabalho com as crianças? Não é falando apenas, né? A gente aqui brinca, fala, se diverte, através de quê? De atividades. Então eu tenho aqui, pra gente, uma das atividades, vou mostrar algumas para vocês aqui, que é a roleta, né? De como eu me sinto quando... Então a criança, ela gira a roleta e cai aqui numa frase, por exemplo, quando alguém me abraça, como eu me sinto? Né? Daí ela pode escolher aqui, eu escolho a alegria, que eu tenho os personagens do Divertidamente, né? Então ela vai escolhendo esses personagens para falar desses sentimentos dela de acordo aonde a roleta passa, né? Então essa é uma das formas. Segundo exercício que eu gosto de trabalhar muito com as crianças são os diálogos entre as emoções, né? Então assim, vamos pensar aqui que a raiva vai ter um diálogo com a vergonha. Como seria esse diálogo? Então as crianças vão conversando, elas vão construindo esse diálogo, elas vão construindo esse processo de tomada de consciência sobre as emoções. Esse é um ponto. Um outro livro que eu gosto de trabalhar bastante, que é o Emocionário, que ele é um dicionário das emoções, né? Sugiro, né, para os pais, até quem tiver interesse de adquirir esse livro, você acha em livrarias, é muito bacana, né? E como é que acontece? Aqui ele tem vários, ele tem aqui como se fosse um labirinto, né? E aí ele vai circulando pelas emoções, então ele começa com a ternura, passa pelo amor, passa pelo ódio e assim vai indo. Então às vezes a gente abre numa página, vai conversando, ou a dúvida da criança sobre aquele sentimento, a gente abre, faz a leitura, que ela não é muito longa, que é bacana para trabalhar com a criança, e ele também tem um desenho onde a criança ela pode olhar, interpretar, conversar com ele sobre isso. Então essa é uma segunda atividade que eu gosto de fazer muito com eles, não é? Uma outra atividade que eu gosto de fazer para trabalhar, por exemplo, a ansiedade. Aqui eu também tenho alguns materiais escritos, né? Então aqui como é a sensação da ansiedade. Então aqui a gente vai construindo quais são, né, os sintomas da ansiedade. Será que às vezes eu não sou ansioso, mas aí quando eu vou marcar aqui, quando eu vou pintar quais são, né, as sensações, eu percebo que eu tenho bastante delas. E aqui as formas de se acalmar, e aqui a gente exercita alguma delas, como relaxamento, como meditação, sopra bolinha de sabão, enfim, aqui a gente vai trabalhando de forma criativa cada uma das emoções, né, através da arte. Eu uso aqui argila, massinha, pinturas, então aqui a gente vai construindo todo esse processo, né? E tem mais uma que eu gosto bastante, que é o quebra-cabeça das emoções. Ele tem o menininho, a menininha, e aqui, nesse saquinho, eu tenho o olhinho e a boquinha. Então, a criança, ela pode tentar demonstrar como é que ela está se sentindo através desse quebra-cabeça. E através do olhar e através da boquinha. Então, por exemplo, se a gente olha esse aqui, assim que eu tô me sentindo um pouco assustado, talvez, não sei, um pouco desesperado, triste, com raiva, como é? Né? Então, cada criança ela vai interpretar da sua maneira. Então, nisso, o que a gente vai estar construindo com ela? Que cada emoção, ela se manifesta no nosso corpo, no nosso olhar, na forma como a gente fala, na forma como a gente se posiciona. Então, é bem bacana esse quebra-cabeça,
porque elas começam a se perceber, né? Então, assim, são várias formas que eu tenho aqui com a criança da gente ir construindo esse trabalho das emoções, né? Eu tenho várias outras atividades que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Alguma delas, não são todas, que eu tenho aqui, eu tenho uma série aqui, a gente aqui usa a criatividade da forma mais ampla possível, né? Infinitamente. Às vezes a criança traz uma sugestão, né? E eu gosto sempre de deixar claro aqui que a construção desse percurso no processo de alfabetização da criança, ele é muito individualizado, né? Ele é muito, por quê? Porque cada criança, ela tem a sua particularidade. Então, a partir do primeiro momento que eu recebo a criança aqui no consultório, eu já vou identificando. Então, a partir da minha observação, a partir dos interesses que a criança vai demonstrando aqui na sala, né, nos objetos, no que ela vê, eu vou trazendo as atividades que ela se interessa para a gente ir trabalhando e construindo, né, essa escadinha entre as emoções e o córtex pré-frontal, né, a razão e a emoção, essa famosa balança. E é importante deixar claro que a parte do córtex pré-frontal, ele está pronto, né? Isso cognitivamente falando, isso neurologicamente falando, aos 22, 23 anos de idade. Ou seja, então a gente tem até lá para ir construindo isso, para ir consolidando esse processo. Ah, mas meu filho vai ficar sem ter, né, consciência das coisas até lá? Não, a escada ela já está sendo construída, é que nem uma construção de uma casa mesmo. Ah, primeiro a gente faz a fundação, depois a gente vai colocando, né, ali a parte dos tijolinhos, depois que faz toda essa parte estrutural, a gente vai para os acabamentos. Então, ali na fase do final da adolescência, idade jovem, a gente já está ali no processo de acabamento. E não significa que na fase adulta a gente não possa trabalhar isso também, né, reconstruir. Mas o fato é que nessa fase de construção da criança para a fase adulta, é a melhor fase para a gente construir isso, porque ela vai chegar na fase adulta mais estruturada, mais segura, mais consciente de si mesma, mais consciente das suas necessidades, vai saber como se portar, se relacionar da melhor forma possível, de uma forma mais assertiva. Então, é muito importante esse trabalho com as crianças, né? E como eu estava falando aqui mais cedo, eu dou esse retorno para os pais, eu também dou algumas sugestões de atividades para fazer em casa. Então é um trabalho bem bacana, que eu adoro, amo e espero que você goste também. E se quiser, eu estou aqui à disposição para construir essa caminhada, essa escada junto com vocês.